Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Espero que esteja também tudo bem com vocês. E hoje nós vamos ver algumas plantas raras, né? Que eu considero raras, que eu tenho aqui no quintal do Tapiri Amazônia. Eu sou a Dora, a criadora aqui do canal. Então nós vamos começar aqui com essas lindas, né? Esses lindos que são os jasmins chorões, né? Jasmim chorão. Eu falo no plural, jasmim chorões, porque eu tenho mais de um aqui, tá, pessoal? O jasmim chorão, ele é uma planta que atualmente ele está muito em destaque, é uma planta muito procurada. É uma planta rara, posso dizer. Vejam este aqui, ó. Está começando a abrir suas flores. E o interessante desse jasmim é que mesmo ele sendo pequeno, essas mudas aqui não estão tão grandes. Então, mesmo ele sendo assim pequeno, ele já começa a florescer. Vejam só aqui, ó. As flores lindas, né? Um mimo de flores. São plantas raras, difíceis de serem encontradas. Esse aqui já em final de floração, ó, já mudaram até de cor aqui os cálices das flores. Então eu trouxe hoje como destaque o jasmim chorão. Dá uma flor linda, maravilhosa, né? Aqueles cachos que caem tipo cascatas. A outra planta que eu considero rara, quando nós falamos em caricata, a gente já pensa logo naquela planta muito simples, que tem em todos os quintais, que muitas vezes não damos nem valor. Mas, pessoal, esta aqui é uma planta, uma caricata bem diferente, uma caricata rubra. Então, por isso eu considero uma planta rara. Vejam só essa cor. Aqui pelos versos, ela é bem rubra, ela ainda fica mais rubra. Quanto mais a gente coloca, a gente adapta ao sol, mais rubra ela fica. Daí eu considerar uma planta rara. Vejam só, gente, que lindo. Pessoal, pedindo a todos, né, enquanto ficamos aqui olhando aqui para a beleza da caricata rubra, eu peço a todos que deixem seu like, compartilhem este vídeo com os amigos, para que o nosso canal cada vez mais cresça e eu possa estar mostrando esse tipo de conteúdo cada vez mais. Então, pessoal, quem está chegando aqui no canal, quem já conhece o canal, já segue, né, já acompanha, sabe que nós fazemos essa caminhada para vermos as plantas do quintal, porque como são muitas plantas, o quintal é grande, não dá para me colocar todas uma ao lado da outra para mostrar. Então eu mostro as plantas caminhando e é isso que nós vamos fazer agora. Esta aqui, ó, é a samambaia estrela cadente variegata. Vejam só que variegação linda, gente. Dá para ver bem aqui nessa folha. É um verde neon com verde mais escuro. Essa planta, quando eu adquiri, pessoal, ela era um fiozinho, era uma mudinha. Ela se adaptou tanto aqui que hoje ela está assim. Vê se eu aproximo mais esta folha aqui da câmera. Vejam só que mimo em planta, gente. E ela é bem diferente. Uma planta bem difícil de ser encontrada. Vejam o tamanho que ela está hoje. Bem grandona, bem diferente do que ela chegou, que era um fiozinho. Eu fiquei até com medo que ela não desenvolvesse, pessoal, mas ela desenvolveu. E vejam só que maravilha de planta. Então vamos continuar a nossa caminhada. Enquanto isso nós vamos passando por outras plantas e dando uma paradinha também para admirar a beleza da natureza, né? A beleza aqui do meu matagal. Outra planta linda, em destaque, né? Rara, que eu tenho é aqui a Dieffenbachia Porto Rico. Vejam só que planta linda, vejam que estampa. É uma Dieffenbachia muito procurada. Eu sei que muita gente procura nos últimos tempos, né? Mas justamente por ela ser mais rara, é mais difícil de encontrar. Há uns 3 meses eu tinha algumas mudas que eu fiz da minha. As mudas que eu tenho aqui no quintal, que muitas vezes eu coloco para
disponível, né, para os amigos. São mudas que eu faço das minhas plantas, pessoal, das plantas que eu cultivo aqui com muito amor. Eu sempre explico isso para as pessoas. Eu não sou vendedora profissional, tá? Quando os amigos procuram comigo, eu vejo o que eu tenho disponível das mudas que eu faço aqui no quintal. E aí eu coloco disponível para os amigos adquirirem. Sempre não passa de uma muda, 2 mudas, até umas 3 mudas. Não tenho em grande quantidade. Então, vejam só esta coloração, gente. Linda, linda, linda. Outra linda que eu também considero rara é este antúrio aqui. Vejam só que maravilha de planta. É um verde brilhante, né? Antúrio difícil de ser cultivado, gente. Quando ele se adapta num lugar, temos que deixar, porque senão, se formos tirar ele daqui, ele acaba morrendo. Então eu deixei ele aqui neste espaço, tá? E ele está se desenvolvendo. Finalmente eu consegui fazer que ele ficasse com 3 folhas, porque ele não saía de uma folha. Geralmente essas plantas mais raras são assim, né? Elas são mais no tempo delas, temos que ter paciência com elas. Outra linda, tá? Que já é bem conhecida, muita gente já conhece, é esta aglaonema, né? Vejam só que maravilha de planta. Olhem a coloração dessas folhas, pessoal. Todas vermelhas, com alguns pingos açúcar, né? Com alguns pingos verdes. Aqui o vermelho predomina mais também. Isso aqui, passe o tempo que passar, ela vai ser sempre uma planta rara. Difícil até de ser encontrada. Hoje em dia já encontramos um pouquinho com mais facilidade, mas quando ela foi lançada era bem difícil de ser encontrada. Outra linda que eu tenho aqui no quintal, né? É esta aqui, ó. O Philodendron graziellai. Vejam só, pessoal, que folhas mais interessantes. Ele está pendurado aqui no vaso. Gente, esta planta eu passei anos procurando por ela, justamente por ser uma planta de colecionadores, difícil de ser encontrada, e hoje eu tenho aqui no quintal. Está lindinho, lindinho. Vejam só aqui os galinhos aqui em cima, todas as suas folhas. Vou afastar um pouquinho mais para vocês terem ideia de como ele está, ó. Está pendurado aqui no vaso. Todas as suas folhas são assim, pessoal, em forma de corações. Vejam só aqui, ó. Que coraçãozinho mais lindo, né? Vejam aqui este outro. Então, todas são assim, pessoal. Todas em forma de coração. E vamos continuar aqui, né, pessoal? Caminhando, porque ainda tem muita coisa para ser mostrada. Aqui o guaimbé variegata. Eu acho que eu já mostrei em outros vídeos, mas vou dar uma passada, porque eu sei que tem muita gente que já me pediu para me mostrar novamente. Vejam só que variegação linda também. Já é uma planta assim adulta, porque ele está com suas folhas bem grandes, bem coloridas. Olhem só essa variegação aqui, essa aqui. E assim, pessoal, cada folha, né, tem um tipo de variegação. Vejam só aqui esta outra. Este aqui é o Anthurium rockeri, né? Rockeri. Também tá com uma folhinha queimada aqui, que era onde tinha variegação. Planta variegata é assim, gente. De vez em quando, ele queima algumas folhinhas, né? Ó, vejam aqui, ó, variegata, mas só dele ter essas folhas bem grandes, não precisava nem ser variegata, né? Já é lindo este Anthurium. Também um Anthurium muito procurado, um pouquinho difícil de ser encontrado. Olhem o tamanho aqui de suas folhas. Grandona, justamente por ele ser assim, um Anthurium bem grande, né? Ainda vai crescer muito mais, esse aqui ainda é pequeno. Outra planta que eu acho muito linda, que também é uma planta mais rara, né? É aqui, ó, Schizotoglotis, com suas folhas em forma de corações. Vejam só que estampa maravilhosa, que estampa linda, pessoal. Estava no outro lugar, não estava se desenvolvendo direito, tanto que dá para ver aqui folhinha rasgada, mas agora já começaram a nascer novas folhagens e ela está muito linda aqui onde eu deixei. Vamos dar uma
passadinha por aqui, tá, pessoal? E vamos ver o que mais eu tenho aqui de plantas raras, né? Em destaque. Ah, aqui eu tenho algodão de praia, que de vez em quando eu estou mostrando, mas que eu não me canso de mostrar. Olhem só, pessoal, que coisa linda. Já tem algumas folhinhas com os furinhos, né? Olha essa coloração aqui. Por isso ele é uma planta assim, rara. Muito lindo. Olha essa coloração de suas folhas. Cada folha com uma estampa e cada folha com um buraquinho também, né, gente? Infelizmente aqui os gafanhotos adoram essa planta. Mas como eu sempre falo, pessoal, isso não prejudica ele não, tá? Ele continua se desenvolvendo muito bem. Ele dá umas flores amarelas, mas não precisa nem florescer. Ele é lindo só assim com a beleza, né, de suas folhas. Vou afastar um pouquinho para vocês verem o quanto ele está lindo. Algodão de praia variegata também, uma das plantas maravilhosas que eu tenho aqui no quintal. E ele tem várias cores, pessoal. Olhem essas outras cores aqui. Por isso ele tem um destaque no quintal, porque ele tem folhas de várias cores: verde, branco, rosa, né? Cada uma com sua beleza. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar hoje para vocês. Algumas plantas em destaque. Aqui eu tô vendo essa, tracina com algumas folhas amarelas. Depois eu vou observar se, acho que até rega, eu esqueci de regar, né? Então era isso que eu queria mostrar hoje para vocês, né? Algumas plantas em destaque que estão maravilhosas aqui no quintal do Tapiri Amazônia. E até o próximo vídeo, pessoal. Não esqueçam, tá? De hypar neste vídeo, compartilhar com os amigos e deixar o seu like. E até o próximo vídeo.